Preste bastante atenção na pergunta de Celso Portioli. Por que você acha que as pessoas, algumas demoram tanto para entender que o caminho é Jesus, que o caminho é Deus? Por que a dor, claro, ajuda muito. Eu mesmo já disse aqui, a minha vida, eu quase perdi a vida numa cirurgia simples. Achei que era um erro médico, um erro do equipamento. O respirador, durante a cirurgia, parou de funcionar. Meu Deus. E eu fiquei 20 minutos no ambu, voltei, achavam que tinha lesado meu cérebro. Depois, o meu filho ficou muito doente, não melhorava. Depois na sequência, depois eu fui viajar, fiquei numa casa, deu um problema com o monóxido de carbono, quase todo mundo morreu. Fomos salvos por um aparelhinho de $20 que só tinha um na casa. E as coisas não paravam de acontecer, e cada vez que acontecia eu dizia assim: Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo. E quem disse que eu fui atrás? Eu continuei fazendo as minhas coisas que eu fazia. Um cara reto, sabe? Solidário, uma oraçãozinha de vez em quando, tudo bem por aí. Até que veio o meu problema de saúde, que é a dor, né? E mesmo assim, me peguei mais. Legal. Até que veio um baita de um susto no meio de tudo isso. Que eu fiquei de joelhos e achando que era meu fim. E fiquei durante muito tempo pedindo para me livrar de tudo e prolongar os meus dias aqui na Terra, como tem a passagem bíblica. E eu fui fazer exame no outro dia e fiquei dentro de um tubo de ressonância também, fazendo as minhas orações e suplicando e pedindo com muita fé. Cara, o resultado disso é algo extraordinário. Que coisas desapareceram, assim, é algo incrível, né? Então, a gente demora. Por que o ser humano é assim? Muitas vezes descrente, muitas vezes acha que não é isso, ou só pede ajuda na hora que está no fundo do poço? Rapaz, a gente é difícil por natureza, sabe? A gente é difícil de verdade. A gente até diz que é bonzinho e tal, mas lá no fundo a gente sabe que não. Então, a gente precisa de Jesus. Todo ser humano precisa. Isso é inerente, é inato da gente. Nasce conosco e a gente às vezes não sabe o que é. O ser humano, cada um tenta preencher de alguma coisa, de um jeito, de alguma forma, sabe? Então, bate em todas as portas. E é isso. A gente tenta, até que diz, olha, não dá. E aí, uma oração preenche um vazio de um tamanho que você não consegue explicar. E por que as pessoas não conseguem? Porque os momentos são muito atrativos e às vezes são os momentos que substituem a nossa eternidade, sabe? As distrações. Então a gente pensa que conquistou, pensa que conseguiu. Todo mundo que não tem dinheiro pensa que o dia que tem dinheiro vai ser feliz de verdade. Todo mundo que tem um problema de saúde pensa que o dia que tiver curado vai ser feliz de verdade. E no fim não tem nada a ver com aquilo que é transitório. Tem a ver com aquilo que é eterno. Porque o que mudou, obviamente, a nossa vida foi uma circunstância de dor. Só que a vida ainda continua doendo. Sim. Todo mundo tem as crises, tem os seus problemas, tem as suas complexidades do dia a dia. Mas a gente tem uma esperança que transcende tudo isso. E eu acho que isso é o principal. Então, o dia que o ser humano for mais analítico com as coisas da vida, e que isso é muito difícil, na verdade a tendência é piorar a cada dia, a gente vai se voltar para o Criador. Nós temos uma esperança maior. Que o que vivemos aqui é breve demais, perto com o que está sendo preparado para nós. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus indo embora, ele diz algumas coisas. Ele diz primeiro, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito, o Consolador, que estará com vocês todos os dias e que vos fará lembrar. Lembrar do quê? Lembrar do que Ele fez. Lembrar de quem Ele é. Convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Mas daí ele diz outra coisa. Ele diz, e eu vou vos preparar um lugar. E a última coisa que ele diz, e voltarei para buscar vocês. Isso é fé. É a eternidade. Que talvez seja a coisa mais difícil de um homem crer. Que alguém como a gente tem um lugar nos esperando de paz, e aonde não, a Bíblia diz, não haverá choro, não haverá tristeza, e a gente vai estar com aquele que nos criou para sempre. Essa é a esperança do ser humano que crê em Jesus.